Muito bem, Fernandinho, seu sangue na programação do Bom Dia Super Dia. 10 horas e 52 minutos, está na hora do nosso quadro. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Pronto, já gritou. Agora talvez a gente consiga se concentrar para responder a pergunta da minha amiga Júlia. A Júlia está escrevendo da cidade de São Luís do Maranhão. E ela está querendo saber da seguinte pergunta. Mandou aqui um e-mail para nós. Ela é de São Luís do Maranhão, né? Raramente a gente recebe uma pergunta de São Luís. Geralmente é só de fora, né? Mas hoje tem a Júlia aqui de São Luís do Maranhão. A paz do Senhor, pastor. Acompanho todos os dias o Bom Dia Super Dia. E eu queria, pastor, que o senhor me respondesse aqui uma pergunta. Eu fiz essa pergunta para o meu pastor e ele respondeu de uma forma que eu fiquei assim, pensativa. Será que isso está certo? E o que foi, Júlia? O que foi que tu perguntou para o teu pastor que... Ah, sim. Peraí. Ela está perguntando, pastor, eu queria saber... Deixa eu ler aqui direitinho. Cala a boca, risadinha. Deixa eu ler aqui direitinho. Pastor, eu queria saber... A Júlia está perguntando, de São Luís do Maranhão. Eu queria saber... por que Jesus obedeceu os demônios, naquele caso dos porcos? Ah, sim! A Júlia quer saber por que Jesus obedeceu aos demônios. Jesus obedeceu os demônios. Por quê? Não acredito. Foi pra mim. A Júlia quer saber por que Jesus obedeceu aos demônios. Aí ela perguntou pro pastor dela. Pastor, escuta a risadinha. Eu perguntei pro meu pastor, tô lendo aqui. Eu perguntei pro meu pastor por que Jesus obedeceu lá aqueles demônios, lá naquele caso dos porcos, né? E o meu pastor respondeu que é porque Jesus, ele era judeu e ele não gostava de carne de porco. Por quê? Não acredito. Meu pai do céu, Júlia, o teu pastor respondeu isso? Que Jesus obedeceu ali os demônios porque Jesus era judeu, não gostava de comer carne de porco. Judeu não gosta de comer carne de porco. Nossa! Olha, Júlia, me desculpe, mas esse teu pastor é muito patife, viu? Quer dizer que Jesus obedeceu ali os demônios, mandou, né? Porque simplesmente ele não gostava de comer carne de porco. Eita, Júlia, nem me diga que esse pastor... Júlia, eu não quero nem saber de que igreja tu é. Eu não quero acreditar que tu é do Campo Tirirical. Eu não quero acreditar, Júlia. Nem me diga de que igreja tu é, porque eu não quero saber. De repente tu é do Campo Tirirical e eu vou ficar frustrado com esse pastor, né? O pastor dela disse para ela que Jesus obedeceu lá os demônios porque Jesus era judeu e judeu não come carne de porco. Ai. Ô, minha amiga Júlia, eu confesso que essa pergunta tua é difícil, é complicada mesmo, né? Mas eu acho que dá essa resposta pra moça, né, pastor? Meu pai do céu. Ai. Então, minha amiga Júlia, olha, esses acontecimentos que aconteceu ali no caso dos porcos, nos chama-se muita atenção mesmo. Aí, como o pastor não sabia como responder, ele disse que é porque Jesus era judeu, Jesus não gostava, judeu não come carne de porco e tal, e Jesus queria logo que os porcos se lascassem. Ai. Olha, a situação ali era complicada mesmo, minha amiga Júlia. Complicada, né? Porque era a situação daquele pessoal, porque ali Jesus fez um grande milagre, né? Expulsou os demônios lá daquele demoniado, né? Então vamos ver o texto. Os espíritos imundos, vamos ver o texto. Rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles.
Jesus o permitiu. Jesus o permitiu. O quê? Não acredito. Permitiu, tá? Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se no despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 12. Foi porco afogado para tudo quanto é lado, a Peppa Pig, né? Ai. Aí o pastor da Júlia disse que é porque Jesus não gostava de carne de porco, porque Jesus era judeu. Então Jesus autorizou logo que a manada, Mas vamos lá, vamos analisar aqui algumas coisas, Júlia. Porque o pastor é bem preguiçoso, viu? Ai. Jesus estava aqui desembarcando na terra dos Gerasenos, né? Ou Gadareno, isso, na terra dos Gerasenos, lá em Marcos 5, 1. E, não, cala a boca, menino, cala a boca. Cala a boca, menino. Então, logo no desembarcar, ele já foi interrompido por um homem que estava zangado, gravemente endemoniado. O homem lá estava zangado, gravemente endemoniado, né? E possesso, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ele veio do sepulcro, aquele homem. O quê? Não acredito. Estava andando lá pelos sepulcros, comendo defunto, aquela coisa toda, né? Andando lá pelos sepulcros, aí comia defunto, comendo cérebro, comendo víscera lá de defunto, negócio feio, né? Negócio feio, né? Então, ele veio do sepulcro ao seu encontro, um homem possesso de espírito maligno, né? As ações desses demônios na vida daquele homem eram terríveis, certamente era uma legião. Então, ele vivia num cemitério, viu, Júlia? E em meio aos túmulos, como um morto-vivo, e ninguém conseguia capturá-lo, né? Ele tinha uma força tão grande, descomunal, que ninguém conseguia prendê-lo. Então, ele feria-se com as pedras, andava sempre de noite, né? E de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, né? É uma cena terrível. Certamente que o povo dessa região, viu, Júlia, tinha muito medo desse homem. Aliás, aqui Marcos foca apenas em um deles, mas foram dois, né? O quê? Não acredito. Foram dois, né? Marcos toca apenas de um, né? No mais violento, né? O mais conhecido daquela altura. Mas em Mateus capítulo 8, 28, ficamos sabendo que são dois endemoniados. O quê? Não acredito. Eu já até respondi isso aqui em um outro vídeo, pode procurar aí, que um ouvinte fez a pergunta e eu já respondi, né? Serão dois ou serão um? Entendeu? Então, Marcos fitou aqui no mais violento, já Mateus fala de dois, né? Segundo, mais adiante da presença de Jesus, aquele homem, ele corre ao seu encontro, ao encontro do mestre, e prostra-se e o adora, né? O adora. Então, pois Jesus estava ali para libertá-lo. Completamente. Mas adiante da ação de Jesus, os demônios, temendo, né? Eles têm uma interessante conversa. Jesus tem uma interessante conversa com aqueles demônios, né? Não é bom conversar com o demônio, né? Não saia entrevistando demônio, tal, qual é o teu nome, o que tu quer, não faça isso não, que ele te dá um supetão, né? Muito cuidado com o demônio, demônio é coisa séria, né? Esses teatros que você vê por aí, o povo conversando com o demônio, interrogando e tal, né? E o demônio cruza as pernas e tal, bota a mão pra trás, tudo não, isso aí não se conversa com o demônio, a gente manda logo ele embora. Mas Jesus, como tem autoridade, ele conversou, né? Conversou lá com esse demônio, né? Conversa interessante, estava batendo papo aí e tal, né? Aquela coisa toda, exclamando com alta voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, né? Jesus pergunta o nome daquele demônio e, surpreendentemente, diz que eles são uma legião, né? Legião. Que parece fazer relação com legião de soldados romanos. Que tinha uma legião de soldados romanos, era 5.000 a 6.000 homens, né? 6.000 soldados. Eles eram uma multidão acabando com a vida daquele homem, uma multidão de demônio naquele homem, né? Então, terceiro ponto a gente tem que analisar, viu, Júlia?
agora começarmos a entender aqui o objeto da nossa análise. Fazendo aqui a exegese, né? Colocando tudo direitinho. Então a gente tem que fazer o objeto da nossa análise. Os demônios fazem um pedido. Rogo-lhes encarecidamente que não nos mande para fora do país, certo? Lucas, narrando essa mesma história, viu, Júlia? Ele disse que os demônios pediram para que Jesus não os mandasse para o abismo. Está lá em Lucas 8,31. Mandar para fora do país, aqui indica o temor, né? O temor dos demônios, de que Jesus os mandasse ficar preso ali em algum local até o dia do julgamento. Eles tinham medo que Jesus os aprisionasse em um local até o dia do grande julgamento, né? Então, Judas, ele mostra em sua carta uma realidade parecida. Vamos ver o que Judas diz. E aos anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas e em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então foi baseado nisso aqui que talvez os demônios temessem que Jesus os aprisionasse em algum lugar, né? Em algum lugar. Está lá em Judas, né? No verso 6. Certo? Mas o que é surpreendente, minha amiga Júlia, mais surpreendente do que a resposta do teu pastor, que Jesus, o pastor dela disse que Jesus fez isso porque Jesus era judeu e judeu não come carne de porco. Rapaz, mas que pastor patife, né? Me desculpa, Júlia, mas o teu pastor é bem patife. Ai. Vamos lá. Então, o que é mais surpreendente foi o pedido desses demônios, né? Eles são cara de pau, são carudo, né? E o pedido foi aceito por Jesus, né? O quê? Não acredito. Foi aceito. Jesus aceitou o pedido. Ele aceitou. Entendeu? Então Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo. Era porco se acabando para tudo quanto é lado. Porco se acabando para tudo quanto é lado, né? Cerca de 2.000 porcos precipitando nos despenhadeiros abaixo. Então, Júlia, a morte dos porcos acabou causando grande raiva, né? Grande raiva nos porqueiros, nos criadores de porcos da região dali, e que quando souberam do acontecido, então pediram que Jesus se retirasse da cidade deles, né? Jesus fosse embora da cidade deles, certamente com medo de perder alguma coisa, também que os seus criadores, seus porcos também fossem atingidos e tal, talvez isso, né? E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles, né? Mas por que Jesus permitiu que esses demônios fossem para os porcos? Essa é a indagação, essa é a pergunta que não quer calar, né? Algumas possibilidades aqui, minha amiga Júlia, que não é a de que Jesus era judeu e não comia carne de porco, não, a possibilidade do teu pastor estar descartada, né? Mas algumas possibilidades algumas possibilidades têm sido levantadas para tentar explicar isso aqui. Essa estranha permissão de Jesus, né? É de que esses criadores de porcos, né? Ou boa parte deles, fossem judeus. O quê? Não acredito. Fossem judeus, né? E se essa possibilidade é verdadeira, Jesus estaria aqui demonstrando que eles estavam ferindo a lei de Moisés, criando porcos, né? E, claro, valorizando mais os porcos do que o Messias. Mas isto aqui é apenas uma possibilidade, né, Júlia? Eu não estou te afirmando que é isso. É apenas uma possibilidade, né? Tem coisas na Bíblia que é bem integrante mesmo. No entanto, é preciso pontuar, minha amiga Júlia, que aquela região era predominante de gentios, né? Não era uma habitação, um local habitado predominante por judeus, e sim por gentios. Então, né, aqui fica a pulga atrás da orelha. A pulga fica aqui atrás da orelha, né? Mas era uma região à beira do mar da Galileia. Não seria difícil que judeu vivesse também ali, apesar de ser um local predominante de gentil,
Mas como era na região, na beira do mar da Galileia, também não seria difícil que judeus vivessem ali. Não seria difícil. Outra possibilidade é que não foi... outra possibilidade não, na verdade isso aqui aconteceu. Não foi Jesus quem causou a morte dos porcos, né? Mas os demônios. Isso aqui tem que ser deixado bem claro. Não foi Jesus que causou a morte daqueles demônios, né? Mas sim, os próprios demônios, né? Não foi Jesus que causou a morte dos porcos, e sim os demônios, certo? Tendo Jesus apenas permitido que os demônios fossem até os porcos, não teria ele responsabilidade alguma, né? Sobre o que ocorreu ali. Se Jesus não estivesse ali, os demônios continuariam oprimindo aquelas duas pessoas. Eles iam continuar oprimindo, não? Então, se essa interpretação estiver certa, então Jesus queria mostrar ali a todos como uma vida sem Deus, uma vida no caminho do diabo, é destrutiva ao extremo, né? E destrói tudo ao redor, né? Destrói tudo ao redor. Outra possibilidade é que as pessoas precisavam ver que aquele homem estava endemoniado de verdade e que os demônios sairiam dele eram reais, né? A ação dos demônios nos porcos parece ter mostrado de forma clara a todos o poder do maligno na vida das pessoas e coisas, né? Mas também, ao mesmo tempo, como o maligno se submete ao poder do Messias. Brasil! Como o maligno se submete ao poder do Messias. Então, minha amiga Júlia, se essa era a intenção de Jesus, porque a gente não sabe, tem coisas que nós vamos ter que perguntar para ele lá no céu. Quando tu chegar lá no céu, tu pergunta, viu, Júlia? Jesus, eu perguntei pro meu pastor, ele não respondeu assim muito claro. Fui perguntar pro pastor Samuel também, não ficou muito claro. Aí tu pergunta lá para Jesus quando tu chegar no céu, ele responde direitinho, né? Mas vamos lá, vamos tentar aqui ajudar, né? Então, se essa era a intenção de Jesus, né? A intenção de que as pessoas soubessem o quanto os demônios eram reais e o quanto eles podiam prejudicar até elas mesmas, sair daqueles homens e entrar nelas, né? Então, se essa era a intenção de Jesus, então ele queria trazer um sinal visível do que ele acabou de fazer ali e do poder da ação dos demônios, tanto em homens como em animais, né? E coisas, mas também o seu poder soberano sobre tudo isso. Glória a Deus. Então são coisas que a gente fica assim, né? Apenas trazendo assim são conjecturas, né? Conjecturas. No entanto, parece que as pessoas ali viram mais o prejuízo financeiro do que uma ação de Deus para a bênção delas, né? Razão que as fez a convidar que Jesus se retirasse da sua cidade, né? Da sua cidade. Então, tem coisas que a gente tenta explicar, mas só vai ficar claro mesmo quando tu chegar lá na glória. Que tu perguntar lá para Jesus, Jesus, eu perguntei pro meu pastor, me deu assim uma resposta vazia. Fui perguntar lá pro pastor Samuel, também não ficou assim muito claro, né? Porque a gente não sabe qual foi a real intenção de Jesus. A gente não sabe, né? Eu não atenderia aquele demônio coisa nenhuma. Mandava logo tudinho se lascar. Mas Jesus, ele sabe o que está fazendo. Tá bom, minha amiga Júlia? Tá bom? Mais uma vez chegamos a uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados, apesar de ter coisas que a gente jamais vai compreender, vai entender, porque a nossa mente precisa ser 100% ou mais por cento espiritual. Tem coisas que só a eternidade vai explicar para nós, tá bom? E chegamos a mais uma conclusão do A Bíblia Tinha Razão. Agradeço o seu carinho, sua companhia e a sua audiência, né? Você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando de forma tremenda, de forma poderosa, tá bom? Vou pedir uma coisa para você, Não, fique tranquilo, não é dinheiro não. Não é dinheiro que eu vou ali... eu tô aqui, nessa câmera aqui. Não é dinheiro não. Eu vou pedir só que você deixe o seu like, né, para ajudar aqui a gente.
quando você deixa o like, o vídeo é espalhado para mais pessoas, né? E se você não deixa o like, o vídeo fica preso ali, né? Fica ali preso, não vai para mais pessoas, entendeu? Então é por isso que a gente pede o like, para que o vídeo seja enganjado para mais pessoas. É só isso mesmo, tá bom? Então, não vai cair o teu dedo não, né? Não, o do Lula não caiu com esse negócio de like não. No tempo que o dedo dele caiu não era rede social, não tinha rede social, essas coisas, tinha não. Não sei se caiu, se cortaram, não sei, né? Eu sei que lá nas Filipinas eles cortam a mão de quem rouba. Não, jamais eu vou dizer isso, presidente Lula, né? Um homem super íntegro, né? Um homem exemplar para o Brasil, né? Então, o dedo dele não caiu dando like, não. Não foi isso, não. Fique tranquilo, pode dar o seu like tranquilo, né? O Alexandre de Moraes não vai saber também que tá dando like, tá bom? Né? E eu vou ficando por aqui, tá? Se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente aí alguma coisa, tudo isso ajuda. Tchauzinho, fui!